Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Inspire Fundo. Aqui é o Francisco Bosco e hoje nós vamos falar de fatos sobre a vida de Bob Dylan. Bob Dylan é um dos ícones dos anos 60. Ele foi provavelmente o maior compositor do gênero chamado de canções de protesto. Ele fez isso conciliando o gênero do folk americano com as questões políticas e sociais de uma década convulsiva no mundo inteiro, que foram os anos 60. Mas o que eu quero falar aqui é de um aspecto específico da trajetória do Dylan, que é a capacidade de ele se reinventar. No auge da sua popularidade, ele simplesmente abandonou o folk e montou uma banda de rock. Hoje isso pode parecer uma coisa pequena, mas a gente lembra que até no Brasil houve uma passeata contra a guitarra elétrica. E com o Dylan não foi diferente. Ele ter partido para arranjos eletrificados fez com que muitos dos seus fãs tradicionais se enfurecessem com ele. De fato, ele foi chamado de traidor, teve show invadido e até sofreu uma ameaça. Nada disso o fez recuar. Na década seguinte, nos anos 70, ele se converteu ao cristianismo e começou a compor e gravar discos que refletiam esse seu momento espiritual. De novo, a reação de indiferença e frieza, de crítica e público, também não fez com que ele recuasse. Mais recentemente, já no século XXI, Dylan assinou um contrato com a grande rede Starbucks, que dava a Starbucks o direito de comercializar um disco inédito do Dylan, que tinha material antigo, mas inédito. A Starbucks é uma espécie de um dos grandes símbolos do capitalismo americano, então os fãs do Dylan que o associavam ao grande crítico da sociedade capitalista dos anos 60, ao grande autor de canções de protesto, ficaram enfurecidos também. Não adiantou nada, o Dylan, mais uma vez, não recuou. O que está em jogo nesses processos de reinvenção de si? Que, como a gente pode ver aqui, tem um custo. Você está sempre lidando com a decepção que você produz. É preciso que a gente fique sempre atento ao que a gente poderia chamar de controle pelo narcisismo. A pessoa enaltece em você uma certa imagem, um tipo de comportamento, que, na verdade, quem valoriza é ela. Então, ela está alimentando o seu narcisismo ao mesmo tempo em que atrela esse apoio narcísico a uma determinada conduta sua. Só que o que acontece? Essa imagem enaltecida é a imagem que interessa ao outro, não é necessariamente a imagem que interessa a você. Se o seu movimento desejante for para outro lugar, você tem que ir para outro lugar. O que o Dylan meio que disse a eles? O problema é de vocês, que é de resto, assim, é basicamente a única coisa que a gente deve responder quando alguém nos diz me decepcionei com você. Porque ninguém nunca assinou um contrato moral dizendo que a sua própria imagem pertence ao outro. O psicanalista francês Jacques Lacan costumava dizer o seguinte, que o único imperativo ético, o único guia ético para a psicanálise devia ser: o sujeito não pode ceder sobre o seu próprio desejo. Ou seja, a única verdadeira traição de um sujeito é a traição ao seu próprio desejo. Desejo é aquilo que nos faz, numa palavra, gostar de viver. É aquilo que nos faz agir. Esse é o sentido mais geral e profundo de erotismo. Erotismo não é meramente, pode ser também, pequenas libidinagens, sacanagem, não é isso. Erotismo, no sentido mais profundo, é aquilo que nos vitaliza, aquilo que nos dá vontade de viver. Cada movimento de reinvenção, cada movimento de ruptura aponta para um processo onde ele foi capaz de sacrificar outros valores, outros benefícios, em prol do seu desejo nesse sentido mais profundo. Um outro artista enorme do século XX, que aliás é amigo do Bob Dylan, que é o Caetano Veloso, tem um verso que eu considero extraordinário. Era o fim, é o fim, mas o fim também é demais.
Esse verso está no disco C. Esse disco traduz o momento da vida em que o Caetano estava recém-separado de um casamento com a Paula Lavigne, um casamento de 18 anos, e separações dessa natureza, rupturas dessa natureza são extremamente dolorosas. Eu mesmo tive uma separação também extremamente dolorosa. Eu fui casado por mais de 10 anos, com 2 filhos, e me separei. Foi uma decisão, obviamente, difícil, mas chegou no momento em que havia muito mais promessa de intensidade de vida fora do casamento, numa reinvenção do que dentro dele. O que acontece? Às vezes, objetos, processos, pessoas que nos vitalizaram um dia, ao invés de nos vitalizarem agora, elas se tornam causa de dinâmicas repetitivas, paralisantes, numa palavra, mortificantes, esterilizantes mesmo. O mais alto preço que você for pagar será menor do que o prejuízo que você teria se você não pagar. Pouco depois de eu ter me separado, eu encontrei o pai de uma criança que é amiga dos meus filhos na escola. Virou para mim e contou, num registro de crítica velada, que o irmão dele também teve um casamento que, num certo momento, estava muito infeliz, mas que ele resolveu estoicamente esperar por mais de 10 anos até que a filha completasse 18 anos para que ele pudesse se separar. Eu tive a delicadeza suficiente para dizer apenas problema do seu irmão. A premissa de que o casamento burguês tradicional com a família nuclear é um valor a ser mantido a todo o custo é uma premissa evidentemente equivocada. É claro que uma separação dessa natureza envolve dor para todos os envolvidos, mas, em primeiro lugar, crianças pequenas não devem exatamente ser protegidas da dor. Ninguém pode ser protegido de dor na vida. Crianças pequenas, a elas devem ser dadas todas as condições emocionais, psicológicas e materiais para lidar com as dificuldades da vida. Eu não tenho a menor dúvida de que é melhor para crianças pequenas ou maiores que os seus pais estejam separados, mas alinhados com seus desejos, felizes, erotizados, vivificados, do que seus pais estejam juntos, mas entediados, agressivos, deprimidos, infelizes. Eu quero terminar essa conversa com uma parábola um pouco sombria e enigmática. Você pode conviver durante anos com um cadáver na sala. No começo ele vai feder. O fedor vai se tornando cada vez mais insuportável. Mas tem um momento em que a decomposição é tão completa que o cadáver para de feder. Você pode não ter percebido, mas esse momento foi você quem morreu. Então, se você gostou da nossa conversa hoje, se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário e volte para a próxima conversa. Até já!